Oi, pessoal, vamos agora começar o capítulo de número 6 do livro A Isca de Satanás. Sejam bem-vindos. Quando guardamos uma ofensa, ficamos impedidos de ver as falhas em nosso próprio caráter, porque a culpa é transferida a outra pessoa, escondendo-se da realidade. Eles que aprenderam sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Frequentemente me perguntam: quando devo sair de uma igreja ou uma equipe de ministério? Até quanto devo aguentar? Respondo: quem o enviou à igreja que você frequenta atualmente? Em algumas das vezes eles respondem: foi Deus. Se Deus o enviou, replico, não saia até que ele libere você. Se o Senhor está em silêncio, geralmente ele está dizendo: não mude nada, não saia, fique onde o coloquei. Quando Deus instrui você a sair, você sairá em paz, independentemente da condição do ministério. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. Dessa forma, a sua saída não será baseada nas ações ou comportamentos de outros, mas sim na liderança do Espírito. Assim, não se sai por causa de situações difíceis. Sair com espírito crítico ou ofendido não é o plano de Deus. Isso seria reação ao contrário de uma ação sob a liderança do Senhor. Em Romanos 8,14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Note que não se diz todos aqueles que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Na maioria das vezes, a palavra filho, usada no Novo Testamento, vem de duas palavras gregas, teknon e huios. Uma boa definição para a palavra teknon é aquele que é filho meramente por nascimento. Quando meu primeiro filho, Edson, nasceu, ele era filho de John Bevere, simplesmente pelo fato de ter vindo de mim e da minha esposa. Quando ele estava no berçário, junto com todos os outros recém-nascidos, não poderíamos reconhecê-lo como filho por traços de personalidade. Quando os meus amigos e família vinham visitá-lo, não podiam identificá-lo, exceto por causa do nome escrito na placa do bercinho. Ele não possuía nada que os diferenciasse dos outros. Edison era considerado um teknon de John Eliza Bevere. Encontramos teknon em Romanos 8:15 e 16. A passagem diz que, por causa do espírito de adoção que recebemos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, teknon, de Deus. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor, ela é filha de Deus por intermédio da experiência do novo nascimento. Veja a outra palavra para a tradução de filhos no Novo Testamento, huios. Muitas vezes ela é usada no Novo Testamento para descrever aquele que pode ser identificado como filho porque apresenta caráter ou características de seus pais. Quando meu filho Edson crescia, ele começou a se parecer comigo. Quando tinha 6 anos, Lissa e eu viajamos e o deixamos com meus pais. Minha mãe disse à minha esposa que ele era quase uma cópia carbono de seu papai. Sua personalidade era como a minha quando eu tinha a idade dele. Agora, mais crescido, tornou-se mais parecido. Ele pode ser reconhecido como filho de John Bevere, não apenas pelo nascimento, mas pelas características que lembram as de seu pai. Dessa forma, a palavra grega teknon significa, de forma simplificada, bebês ou filhos imaturos. E a palavra grega huios é frequentemente usada para descrever filhos maduros. Se olharmos em Romanos 8,14, novamente leremos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos ver claramente que os filhos maduros são aqueles guiados pelo Espírito de Deus. Os crentes imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus. Muito frequentemente reagem emocional ou intelectualmente às circunstâncias com que se deparam. Ainda não aprenderam a agir apenas sob a liderança do Espírito de Deus.
À medida que meu filho foi crescendo, desenvolveu o seu próprio caráter. Quanto mais maduro ficar, mais responsabilidade lhe confiarei. É errado se ele permanecer imaturo. Não é a vontade de Deus que permaneçamos bebês. Uma maneira de provocar o desenvolvimento do caráter de meu filho é através das situações difíceis. Quando ele começou a frequentar a escola, deparou com alguns valentões. Ouvi alguma das coisas que esses garotos difíceis faziam e diziam ao meu filho e ficava com vontade de ir até lá e resolver o problema. Mas sabia que isso seria errado. A minha intervenção o impediria de crescer. Dessa forma, minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando para enfrentar as perseguições na escola. Seu caráter se desenvolveu através da obediência aos nossos conselhos no meio de seu sofrimento. Deus faz algo semelhante conosco. A Bíblia diz, embora sendo filho, Uios, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. O crescimento físico é uma função do tempo. Nenhuma criança de 2 anos já teve 1,80 m. O crescimento intelectual é uma função do aprendizado. O crescimento espiritual não é uma função do tempo nem do aprendizado, mas é da obediência. Agora vejamos o que Pedro diz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. Aquele que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro e decide seguir os caminhos de Deus e não os seus. Assim, como Jesus aprendeu obediência por intermédio do seu sofrimento, aprendemos obediência por meio das dificuldades pelas quais passamos. Quando obedecemos a palavra de Deus, que é falada, crescemos e adquirimos maturidade nos momentos de conflito e sofrimento. Nosso conhecimento das Escrituras não é a chave para isso. A obediência, sim. Agora compreendemos por que algumas pessoas da igreja, crentes há 20 anos, sabem de cor versículos e capítulos da Bíblia, ouviram milhares de sermões e leram muitos livros, mas ainda estão usando fraldas espirituais. Toda vez que se confrontam com situações difíceis, em vez de reagirem através do Espírito de Deus, procuram proteger-se do seu próprio modo. Estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Nunca chegam ao conhecimento da verdade porque nunca a aplicam. Precisamos permitir que a verdade penetre em nossa vida se quisermos crescer e amadurecer. Não é suficiente aceitá-la mentalmente sem obedecer-lhe. Embora continuemos a aprender, nunca amadurecemos por causa da desobediência. Autopreservação. Uma desculpa comum para a autopreservação por meio da desobediência é a ofensa. Há uma sensação de falsa proteção quando guardamos uma ofensa. Ela o impede de ver suas próprias falhas, caráter, porque a culpa é transferida a outra pessoa. Nunca precisamos enfrentar o nosso papel, nossa imaturidade ou os nossos pecados porque enxergamos só as falhas do ofensor. Desse modo, a tentativa de Deus para desenvolver o nosso caráter por meio desse problema é então abordada. A pessoa ofendida evitará o ofensor e eventualmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. Recentemente, uma senhora me contou sobre uma amiga que abandonou a igreja e começou a frequentar outra. Ela convidou o pastor para jantar na sua casa. Durante a conversa, o pastor perguntou-lhe por que tinha saído da outra igreja. A senhora contou-lhe sobre todos os problemas da liderança daquela igreja. O pastor ouviu e tentou confortá-la. Acho que seria mais sábio se encorajasse a senhora, por meio da palavra de Deus, a lidar com sua dor e atitude crítica. Se necessário, deveria ter sugerido que ela voltasse à sua antiga igreja até que Deus lhe liberasse paz.
Quando Deus nos libera a paz, não nos sentimos pressionados a justificar nossa saída aos outros. Não seremos pressionados a julgar ou expor criticamente os problemas que a igreja anterior tinha. Sabia que era apenas uma questão de tempo antes que ela reagisse ao novo pastor do mesmo modo que fez com os anteriores. Quando retemos uma ofensa no nosso coração, filtramos tudo através dela. Há uma antiga parábola que se encaixa nessa situação. No passado, colonizadores estavam indo para o oeste. Um homem sábio subiu numa coluna próxima a uma nova cidade do oeste. Quando os colonizadores vinham do leste, o homem sábio era a primeira pessoa a quem eles encontravam antes de dar início à colonização. Eles perguntavam ansiosamente como eram as pessoas daquela cidade. Ele respondia com uma pergunta: como eram as pessoas na cidade de onde vêm? Alguns diziam: a cidade de onde viemos é má. As pessoas são fofoqueiras, grossas e tiram vantagem de todas as pessoas inocentes. Ela está cheia de ladrões e mentirosos. O homem sábio respondia: essa cidade é igual à outra que deixaram. Eles agradeciam ao homem por salvá-los de tantos problemas que estavam prestes a enfrentar e continuavam sua viagem mais a oeste. Então, um outro grupo de colonizadores chegava e fazia a mesma pergunta: como é essa cidade? O homem sábio respondia novamente: como era a cidade de onde vocês vêm? Eles respondiam: era maravilhosa. Tínhamos grandes amigos, todos se importavam com os interesses dos outros. Nunca havia carência de nada, porque todos cuidavam uns dos outros. Se alguém tinha um grande projeto, toda a comunidade se juntava para ajudar. Foi muito difícil sair de lá, mas sentimos que era hora de abrirmos novos caminhos para as gerações futuras. Estamos indo para o oeste como pioneiros. O homem sábio dizia exatamente a mesma coisa que ao grupo anterior. Essa cidade é igual à que vocês deixaram. As pessoas então respondiam com alegria: vamos ficar aqui. A forma como viam suas relações passadas era o parâmetro para futuras relações. O modo como você sai de uma igreja ou de um relacionamento é o mesmo como entrará na próxima igreja ou no relacionamento. Jesus disse em João 20:23, se de algum perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Nós preservamos os pecados de outros quando guardamos ofensa ou ressentimento. Se saímos de uma igreja ou relacionamento com ressentimento e amargura, entraremos na próxima igreja ou no próximo relacionamento com a mesma atitude. Será mais fácil, então, sair do próximo relacionamento assim que os problemas aparecerem. Não só teremos de lidar com as mágoas que acontecem no novo relacionamento, mas também com as do relacionamento anterior. Estatísticas dizem que 60 a 65% das pessoas divorciadas acabam separando-se novamente após o novo casamento. A maneira pela qual a pessoa deixa seu primeiro casamento determina o caminho para o segundo. A falta de perdão em relação ao primeiro parceiro atrapalha o futuro do novo relacionamento. Quando culpam a outros, ficam cegos ao seu próprio papel e características. Para piorar a situação depois, eles adicionaram o medo de serem magoados. Esse princípio não se limita ao casamento e ao divórcio. Pode ser aplicado a todos os relacionamentos. Um homem que já havia trabalhado com outro pastor veio para trabalhar na nossa equipe de ministério. Ele tinha sido magoado por seu líder anterior. Mas o tempo passou e eu senti que o Senhor me estava direcionando a convidá-lo a trabalhar conosco. Eu acreditava que ele estava no processo de vencer essa mágoa. Telefonei para seu ex-empregador e compartilhei meus planos de trazê-lo para a minha equipe. Ele me encorajou e achou que seria uma boa mudança, porque sabia que eu me importava com ambos. Ele acreditava que a cura poderia ser completa enquanto ele trabalhasse conosco. Disse a ambos que minha oração era para restauração e cura no relacionamento entre eles.
Quando esse homem entrou para a nossa equipe de ministério, os problemas apareceram quase que imediatamente. Eu conversava sobre o problema, mas só via alívio temporário. Parecia que ele não conseguia ir além do seu relacionamento anterior. O problema continuava a assombrá-lo. Ele até mesmo me acusou de estar fazendo as mesmas coisas que seu líder anterior havia feito. O problema estava nele, né? Bem, gente, ficamos por aqui. Continuaremos o capítulo 6 no próximo vídeo. Você que está me ouvindo e ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva agora, tá bom? Nos vemos no próximo capítulo, no próximo vídeo. Até lá!